Boa noite. Boa noite. João Dória anuncia a volta gradual das atividades comerciais a partir da semana que vem. O governo paulista diz que isolamento ajudou a diminuir o número de mortes por coronavírus no estado. Reabertura na capital não começa no dia 1º de junho. De acordo com o prefeito Bruno Covas, retomada depende de validação da vigilância sanitária e aval da prefeitura. Acusado de corrupção, Wilson Witzel reafirma que é vítima de perseguição política. E STJ manda apurar vazamento da operação que teve como alvo o governador do Rio. STF quebra sigilo de empresários acusados de financiar fake news. Operação contra notícias falsas teve como alvos empresários e blogueiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes vê indícios de associação criminosa em gabinete do ódio e determina que Carla Zambelli, Bia Kicis e outros 4 deputados federais prestem depoimentos sobre fake news. Augusto Aras pede ao Supremo a suspensão do inquérito. E vice-presidente da Corte diz que ofender o STF representa notório desprezo pela democracia. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O governo de São Paulo anunciou a volta gradual das atividades comerciais a partir de 1º de junho. O argumento é o de que as medidas de contenção aplicadas foram eficazes e houve um aumento de 2% na taxa de isolamento por causa da antecipação de feriados. O plano de retomada apresenta 5 fases para a ação, associadas às diferentes regiões paulistas. Até lá, a quarentena segue em todo o estado. A quarentena não acabou e vai continuar por mais 15 dias. Foi isso que o governador de São Paulo anunciou hoje. Mas a partir do dia 1º de junho, cada região vai ter um controle diferente de acordo com a ocupação de UTIs. A nova fase do Plano São Paulo não é um relaxamento aos cuidados, à vigilância e à proteção da vida, mas um monitoramento, um ajuste fino voltado para as realidades regionais. Temos dados técnicos para permitir esta gradual e segura retomada. Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados. E também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras. O sucesso desta retomada consciente precisa, repito, da colaboração de cada cidadão. O plano anunciado por João Dória ganhou o nome Retomada Consciente e prevê 5 fases definidas por cores. A vermelha alerta máximo até a azul, com a situação normalizada. Na nossa fase vermelha, que é de alerta máximo, nós temos aqui a região da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Registro. Na fase laranja, que é a fase aqui de controle, onde já iniciamos uma flexibilização com medidas restritivas em alguns setores, o início dessa retomada. Nós temos aqui a capital de São Paulo, Araçatuba, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. E na fase amarela, que é a nossa fase aqui da flexibilização, onde nós temos um número maior de setores operando também com medidas restritivas, nós temos Bauru, Barretos, Presidente Prudente e Araraquara. Por enquanto, não há regiões nem na fase verde nem na azul que são as mais relaxadas. Com essas classificações, quase tudo volta a funcionar. Mas medidas de higiene, distanciamento e uso obrigatório da máscara continuam a valer. A situação das cidades será avaliada a cada 7 dias a partir dos indicadores da saúde. Se o número de óbitos e de doentes aumentar, a região pode ter de voltar às regras mais restritivas. Na coletiva, a equipe mostrou números para indicar que as medidas de confinamento foram eficazes.
Segundo projeções, até o fim de maio, sem isolamento social, seriam 950 mil infectados, contra os cerca de 84 mil casos registrados até agora. Assim, segundo o Estado, também foram menos mortes, 65 mil vidas salvas pela quarentena. Além disso, o governador tucano afirmou que São Paulo também dobrou o número de leitos de UTI, abriu 7 novos hospitais, contratou mais de 6 mil profissionais e adquiriu mais de 3 milhões de testes de Covid-19, além de equipamentos. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, disse que a cidade vai começar a discutir com os setores privados os protocolos de saúde para a retomada da atividade econômica. A capital está entre os municípios paulistas que vão poder entrar em uma fase mais flexível da quarentena a partir do dia 1º de junho. Segundo o plano apresentado hoje pelo governo do estado, a capital paulista entra a partir do dia 1º de junho em uma outra fase da quarentena. Será permitido a volta das atividades imobiliárias, de concessionárias, do comércio de rua, de shopping centers e escritórios. Mas haverá restrições para o funcionamento, como redução do horário e controle do fluxo. Serão os prefeitos os responsáveis por conduzir e fiscalizar a flexibilização de setores de acordo com as características de cada cidade. Em São Paulo, a prefeitura não garantiu a data como marco para a flexibilização. A partir do dia 1º, nós vamos começar a receber as propostas de acordo setorial. Essas propostas vão ser validadas pela vigilância sanitária do município e somente quando assinadas entre a entidade de classe, a entidade representativa do setor e a prefeitura, é que o setor vai poder reabrir na cidade de São Paulo. Então, nada a partir do dia 1º. A partir do dia 1º, essa discussão começa a ser efetivada aqui na Prefeitura de São Paulo. Os empresários dos setores favorecidos terão que apresentar seus protocolos de funcionamento. Os detalhes sobre esse trabalho devem ser apresentados amanhã. Chamou a atenção também o fato de que na região metropolitana, São Paulo é a única cidade que poderá flexibilizar as atividades econômicas. Questionado, Bruno Covas defendeu a entrada do município na nova fase da quarentena e ressaltou que a capital vai continuar recebendo pacientes de outras cidades. O prefeito apresentou gráficos que mostram estabilidade no número de óbitos na cidade, com pouca variação nas últimas 4 semanas, e anunciou o índice próprio de isolamento social, que leva em conta a movimentação no trânsito, o número de passageiros do transporte público e as notas fiscais emitidas pelo comércio. Por essas contas, o índice se manteve acima de 70% em maio. Todos os índices importantes para tomar qualquer tipo de decisão foram considerados e estão em fase de estabilização aqui na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, a gente toma uma decisão aqui na Prefeitura, lastreado por orientação da Secretaria de Saúde. E o prefeito de Osasco, Rogério Lins, do Podemos, disse que não concorda com a reabertura gradual da economia anunciada pelo governador João Dória, do PSDB. Ele defende uma reabertura imediata e mais ampla na cidade. As taxas de letalidade da Covid em Osasco e na vizinha Barueri são maiores que na capital. Duas cidades que ficam na parte oeste da região metropolitana. Osasco tem 666 mil habitantes e Barueri 240 mil, segundo dados do IBGE. Barueri já contabiliza mais de 900 casos e mais de 100 óbitos. O município possui 43 leitos de UTI, dos quais 39 já estão ocupados. Osasco tem hoje 3.265 casos com 296 mortes. O município possui 158 leitos de terapia intensiva e semana que vem deve inaugurar outros 30. De acordo com a prefeitura, a taxa média de ocupação das UTIs está em 62%, mas não é possível afirmar que a doença está controlada. O prefeito Rogério Lins, do Podemos, aponta como fator positivo a realização de testes rápidos, uma média de 1.700 por dia na cidade. Ele não concorda com o modelo de reabertura da economia anunciado hoje pelo governador João Dória, do PSDB. Considera que Osasco avançou na contenção da propagação do novo coronavírus, de modo que já seria possível reabrir setores não contemplados pelo governo estadual. Tem muitas cidades que estão muito preparadas para esse enfrentamento.
A população tem aderido ao isolamento social. Nós tivemos nos últimos dias aí, mais de 50% de isolamento em Osasco, que é o recomendado. Nós temos leitos disponíveis, temos respiradores e a nossa população está cada vez mais consciente. É muito difícil em Osasco a gente encontrar alguém sem máscara na rua ou desobedecendo as medidas de isolamento. Então, a gente vai lá para pleitear o governo do estado para que cada cidade tenha autonomia na sua decisão e assuma as responsabilidades por aquilo que ela entende que é melhor para a gente proteger vidas e para a gente também cuidar da economia. A população está num momento de muita dificuldade e precisa trabalhar também. No Rio de Janeiro, o novo método para a contagem de mortos na capital fluminense é questionado. E hoje, centenas de pessoas aguardavam pela reabertura de shoppings no Distrito Federal, que já autorizou a reabertura dos centros comerciais em horário reduzido. Espera em fila para entrar nessa unidade da capital federal. Lojas só podem funcionar com regras de segurança, como a testagem de funcionários e uso obrigatório de máscaras, além do horário reduzido para receber clientes. O descumprimento das normas de proteção está sujeito a multa e até suspensão das atividades. Em Brasília, até esta tarde, eram 127 mortes por Covid-19 e cerca de 7.300 infecções. E ainda que os registros de atendimento em Fortaleza, no Ceará, tenham reduzido, todas as cidades da região metropolitana têm óbito em decorrência do novo vírus, e a concentração é na capital. Em menos de 10 dias, o Ceará teve mais de 1.000 casos confirmados entre profissionais da saúde. Além disso, um estudo internacional prevê que as mais de 2.000 mortes registradas até agora cheguem a 15.000 até agosto. Em Minas Gerais, aqui no Sudeste, foi registrado um aumento de quase 8 vezes no número dos óbitos por síndrome respiratória, envolvendo casos confirmados do novo coronavírus e outros com sintomas relacionados à doença. O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, chegou a dizer que logo o estado terá o dobro de casos diários, por causa do avanço natural da doença. Nós podemos sim ter alguns casos que não sejam casos contabilizados, por causa que muitas vezes são assintomáticos, outras vezes eles não entram no protocolo. Minas tem 8.000 confirmações de infecção e o governo do estado prevê o pico da pandemia em 10 de junho. No Rio de Janeiro, em meio à apuração sobre desvios na área da saúde, 40.000 pessoas estão infectadas e mais de 4.000 morreram devido à Covid, conforme Secretaria de Saúde. Mas a prefeitura da capital fluminense passou a fazer a contagem de óbitos sem incluir mais de 1.500 casos que não tiveram teste de conclusão, e sim apenas diagnóstico clínico. Mas especialistas discordam e argumentam perigo com subnotificação. E no Rio Grande do Norte, 9 dos 10 hospitais públicos estão com 100% dos leitos para tratar a Covid-19 lotados. 41 pessoas em estado grave esperam por internação. No total, existem 181 leitos para cuidados intensivos. A pesquisa Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros é favorável ao lockdown, a quarentena mais radical contra a pandemia do novo coronavírus. Segundo o Instituto, 60% disseram ser a favor, 36% contra, 1% indiferente e 2% não souberam dizer. O Datafolha também perguntou: se não houvesse isolamento social com fechamento de serviços não essenciais, fechamento de escolas e outros, você acredita que o número de mortes no Brasil por causa do coronavírus seria maior, menor ou não mudaria? 74% responderam maior, 8% seria menor e para 17% não mudaria. O governador Wilson Witzel, do PSC, voltou a criticar a Operação Placebo e reafirmou que é vítima de perseguição política. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a ação da Polícia Federal e ressaltou que, enquanto ele for presidente, haverá ações em todo o país.
Witzel e a primeira-dama, Helena, são investigados sobre suspeitas de fraude na saúde durante a pandemia de Covid-19. Ontem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência oficial do governo e na casa onde Witzel morava, no Grajaú, zona norte do Rio. Os agentes levaram os celulares e computadores do governador. Witzel nega irregularidades e se diz vítima de perseguição política. Hoje, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, mandou o Ministério Público Federal apurar o suposto vazamento de informações da operação. Para o ministro, caso haja confirmação, é necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita, como forma de não prejudicar a integridade das instituições. As suspeitas de vazamento foram levantadas após a deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PSL, afirmar em entrevista à Rádio Gaúcha que seriam realizadas operações contra governadores por desvio de recursos em contratações relativas ao combate à pandemia. A parlamentar nega ter tido acesso a qualquer informação privilegiada. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre novas operações da Polícia Federal. No entanto, fez questão de destacar que não tem informações privilegiadas sobre o assunto. Quando eu for presidente, vai ter mais. Isso aí, Bolsonaro. Nós vamos manter o senhor como presidente. No Brasil todo. Isso não é informação privilegiada, não. Vamos falar que é informação privilegiada. Aliados do presidente Jair Bolsonaro são alvo da operação da Polícia Federal contra fake news. E o Supremo vê indícios de associação criminosa no chamado Gabinete do Ódio. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele é o relator do inquérito no Supremo que investiga a produção de notícias falsas. A investigação foi aberta em março do ano passado pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, e sofreu críticas por ter sido criado sem a participação do Ministério Público. Na ação de hoje, os alvos são aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os investigados estão o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, os blogueiros Alan dos Santos e a ativista Sarah Winter. De acordo com as investigações, o atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, fez ameaças à democracia ao publicar uma foto com um fuzil. Condenado no mensalão petista, hoje é ele um defensor do presidente Bolsonaro. O partido dele integra o Centrão. O grupo se aproximou do governo nas últimas semanas. O presidente distribui cargos a essas legendas em troca de apoio no Congresso. Alan Santos é apoiador de Bolsonaro e editor do site Terça Livre. Ele prestou depoimento à CPMI das fake news no ano passado e negou receber verba oficial do governo para manter a página. Já a ativista Sarah Winter lidera um grupo denominado 300 do Brasil, que formaram um acampamento para treinar militantes dispostos a defender o governo Bolsonaro. Em entrevistas recentes, ela reconheceu que alguns de seus integrantes estão armados. O principal foco da operação é um grupo suspeito de operar uma rede de divulgação de notícias falsas contra autoridades, além de 4 possíveis financiadores dessa equipe. Ao longo das investigações, laudos técnicos demonstraram que um grupo produz e dissemina as informações falsas, sempre seguindo o padrão de mesmos tipos de mensagens e mesma periodicidade. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, as provas apontam para a real possibilidade de associação criminosa, envolvendo o chamado Gabinete do Ódio. As investigações apontaram como supostos financiadores Edgar Corona, CEO da rede de academias Smart Fit, Luciano Hang, da Havan, Reinaldo Bianchi Júnior e Winston Rodrigues, coordenador do bloco Movimenta Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos 4. O ministro determinou ainda que deputados deverão ser ouvidos no inquérito em até 10 dias. No entanto, eles não foram alvos de mandados nesta quarta. Todos são aliados do presidente Bolsonaro e são filiados ao PSL, ex-legenda do chefe do Executivo Federal. Terão que prestar depoimentos os deputados federais: Bia Kicis, do Distrito Federal; Carla Zambelli, de São Paulo; Daniel Silveira, do Rio de Janeiro; Felipe Barros, do Paraná; Júnior Amaral, de Minas Gerais; e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, de São Paulo.
Também deverão ser ouvidos os deputados estaduais de São Paulo, Douglas Garcia e Gil Diniz, ambos são do PSL paulista. No caso de Garcia, a Polícia Federal esteve em seu gabinete na Alesp porque 2 assessores são alvos dos mandados. A suspeita é que mensagens de ódio e fake news tenham saído de computadores instalados no gabinete do parlamentar. Ontem, dentro desta investigação, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o titular do Ministério da Educação seja interrogado. Em reunião ministerial do dia 22 de abril, Abraham Weintraub disse que por ele, abre aspas, colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas. De acordo com Alexandre de Moraes, há indícios de que Weintraub cometeu crimes de injúria e difamação, previstos no Código Penal, bem como 4 crimes previstos na Lei de Segurança Nacional de 1983. Vamos ver o que dizem os investigados e os deputados que foram intimados a depor. Nas redes sociais, o ex-deputado Roberto Jefferson compara o STF ao nazismo. Ele chamou a decisão de apreender seus computadores e armas de covarde, canalha e intimidatória. Chamou o ministro Alexandre de Moraes do mais desqualificado ministro da Corte. Disse que não vai se calar e escreveu censura. O deputado estadual Douglas Garcia disse ser perseguido por fazer críticas a ministros do STF. Ora, eu sou um deputado, eu fui eleito para parlamentar, eu sou parlamentar, através da minha prerrogativa que a Constituição me dá, em opiniões, palavras e votos, eu posso criticar quem eu quiser. Alan Santos, do blog Terça Livre, disse que não vivemos numa democracia. A gente não recebe dinheiro da SECOM, então a gente não recebe nenhum dinheiro de financiamento público, como todas as empresas que estão aqui agora na minha casa. E vai ser patético, vai ser mais um episódio que vai desmoralizar a Suprema Corte, porque eles vão perceber que vivemos do YouTube, dos cursos, da revista e dos livros que nós vendemos. A ativista Sarah Winter criticou a ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal não deveria ser utilizada para isso. A Polícia Federal tinha que estar batendo na casa de pedófilo, na casa de corrupto, na casa de traficante, na casa de estuprador. Agora, na minha casa, gente, isso é um absurdo. O empresário Luciano Hang, da Avan, acusado de financiar a propagação de fake news, negou a acusação. Jamais atentei ou fiz fake news contra o STF. E dessa forma, entregando o meu celular, entregando o meu computador pessoal, vai estar tudo esclarecido, 100%, que jamais atentei contra os ministros e contra a Corte. Reinaldo Bianchi Júnior, que também foi alvo e acusado de financiar as notícias falsas, criticou o ministro Alexandre de Moraes. Isso é ridículo. Eu não tenho medo de nada, não. Isso é ridículo. Eu sou um cidadão que pago meus impostos. Não estou aqui e não se me prender, vai ser a minha honra. Eu vou subir, eu sou artista, vou virar aquele artista, lá vai ficar gente na porta da Polícia Federal e tudo. Eu não devo nada a ninguém. O deputado estadual Gil Diniz disse que tem endereço fixo e está todos os dias na Alesp. Segundo ele, o objetivo é silenciá-lo e que é uma censura escancarada. Os deputados federais que vão precisar depor também se defenderam nas redes sociais. Bia Kicis pediu aos seguidores que protestassem contra as medidas do ministro Alexandre de Moraes por meio da hashtag Censura do STF. Cabo Júnior Amaral disse que repudia com veemência essa clara ilegalidade. Carla Zambelli disse que estamos vivendo um estado de exceção, ironicamente sob os aplausos dos que acusam o presidente Jair Bolsonaro de querê-lo. Segundo ela, está na hora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumprir seu dever constitucional e analisar com carinho os pedidos de impeachment contra o responsável por esse absurdo. Daniel Silveira divulgou um vídeo para se defender. No artigo 5º da Constituição, inciso 37, salvo engano, está lá que não haverá tribunais de exceção. O STF é um tribunal de exceção. Tá? Vou deixar aqui muito claro, o STF é um tribunal de exceção. Ah, Daniel, mas agora tu está se defendendo? Claro que eu vou sempre me defender, evidentemente. Só que eu não estou aqui dizendo que eles estão errados porque estão agora
me intimando ou intimando outros deputados. Não, sempre critiquei o STF, não é de hoje, isso vem de muito tempo, né? Tem bastante tempo. E eu quero que eles vão à merda com essas decisões deles. Essa é a verdade, porque são todas inconstitucionais. Felipe Barros disse que é mais que oficial. Vivemos a ditadura do STF e conclamou o povo a sair às ruas. E os filhos do presidente Jair Bolsonaro também criticaram a ação da Polícia Federal. Segundo Carlos Bolsonaro, o inquérito é inconstitucional, político e ideológico. De acordo com o filho do presidente, o que está acontecendo é algo que qualquer um desconfie que seja proposital. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro questionou as ordens de apreensão de computadores e celulares pela Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news. No ano passado, durante depoimento à CPI das fake news no Congresso, a deputada e ex-líder do governo, Joyce Hasselmann, afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro é um dos coordenadores de estrutura montada pelo grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para fazer ataques virtuais. Segundo a deputada, Eduardo está amplamente envolvido no esquema, no qual também fazem parte assessores dele e de outros deputados federais e estaduais, além de integrantes do Planalto. No mês passado, uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo afirmou que Carlos Bolsonaro foi identificado pela Polícia Federal no inquérito como um dos articuladores do esquema de disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo e outras autoridades. Os dois filhos do presidente negam as acusações. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo a suspensão do inquérito das fake news. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Augusto Aras já tinha se manifestado por 2 vezes ser contra a busca e apreensão nesse inquérito e defende que essas mensagens em questão de ódio, fake news, não são nem calúnia, nem difamação, e sim visões de mundo protegidos pela liberdade de expressão. Só que com as diligências de hoje, agora o Procurador-Geral da República achou argumentos técnicos para pedir a suspensão do inquérito, disse que o Ministério Público Federal não participou do processo inicial de investigação e também que os investigados não estão tendo os direitos e garantias fundamentais respeitados. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre notícias falsas é uma iniciativa viciada, deflagrada a pretexto de investigar um vício. O processo é viciado porque foi aberto por Dias Toffoli para apurar ataques à própria Suprema Corte sem passar pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, o Supremo passou a acumular indevidamente os papéis de vítima, investigador e julgador. Isso não é concebível. Além disso, passou a investigar pessoas que não dispõem de foro especial e não deveriam merecer a atenção do Supremo. O vício sob investigação é a difusão de notícias falsas em escala industrial, com método e financiamento empresarial. A apuração chegou a um esquema que envolve parlamentares, ativistas e empresários bolsonaristas. Para realçar a delicadeza da investigação, é preciso relembrar algo que aconteceu no início do inquérito, que já dura 1 ano e 3 meses. Escolhido como relator do processo sem sorteio, por decisão unilateral de Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes escorregou nos seus primeiros movimentos. O ministro censurou notícia verdadeira de uma revista eletrônica, a Cruzoé, que encostava em Toffoli a logomarca da Odebrecht. Houve uma enorme gritaria, a censura teve de ser levantada e a questão agora é distinguir liberdade de expressão de crime. A expressão é livre, mas pressupõe responsabilidade. Difundir notícias falsas, caluniosas ou injuriosas é crime. Quando a falsidade é difundida por um grupo de pessoas com financiamento empresarial, há a formação de uma organização criminosa. Mas isso não dá ao Supremo o direito de agir como bem entender. No caso específico, o inquérito do Supremo bateu no esquema que serve a Bolsonaro nas redes sociais.
Significa dizer que a guerra que opõe executivo e judiciário, com repercussões no legislativo, ganhou outro patamar. O circo pegou fogo. As labaredas tendem a crescer, aproximando-se dos filhos do presidente, sobretudo Carlos Bolsonaro. E o barulho, no final das contas, tende a dar em nada, porque seja qual for o resultado do inquérito, ele terá de ser enviado para o Procurador-Geral Augusto Aras, que já se posiciona contra as operações realizadas por ordem de Alexandre de Moraes. O procurador volta os seus olhares para o arquivo. Boa noite. E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, fez um pronunciamento em defesa da instituição hoje e do ministro Celso de Mello. Fux está no comando da corte porque o presidente Dias Toffoli está de licença médica. Celso de Mello foi alvo de duras críticas do governo. Ele é relator na corte do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir nas atividades da Polícia Federal. Na semana passada, ele divulgou o vídeo de uma reunião ministerial ocorrida em 22 de abril. Após a divulgação, o próprio presidente criticou o ministro. Sem citar o nome no decano do STF, chegou a publicar um trecho da lei sobre abuso de autoridade, que prevê prisão para quem divulgar de forma indevida gravações. Se hoje podemos usufruir liberdades e igualdade dos mais diversos tipos, sem nenhuma dúvida, isso se deve em grande medida aos mais de 30 anos de judicatura do ministro Celso de Mello. Neste tribunal, Sua Excelência, aguerrido defensor dos valores éticos, morais, republicanos e democráticos, é a um só tempo espectador e artífice da nova democracia erigida em 1988, cuja solidez é o maior legado das presentes e das futuras gerações. Por todos esses motivos, esta Corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Enquanto democratas decentes, mas não tão corajosos, no poder em vários cargos da República, ficam em dúvida se a operação placebo realmente vai ser justa com Wilson Witzel, que é inimigo do Bolsonaro. O relator daquele decreto das fake news no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou várias buscas e apreensões no verdadeiro gabinete do ódio, que usa uma espécie de paredão de fuzilamento de reputações em computadores do Palácio sob o comando de Carlos Bolsonaro, vai continuar agindo livremente. E eles resolveram seguir o dinheiro e fazer quebrar o sigilo bancário e fiscal dos empresários bolsonaristas acusados de financiar as balas virtuais dessas execuções. Bom, isso ainda vai dar resultados, mas eu espero que esses resultados cheguem à conclusão óbvia do que escreveu o ministro Alexandre de Moraes quando chamou o Gabinete do Ódio de organização criminosa. É mesmo. Pessoas que, pelo simples pecado de não concordarem mais com o presidente, estão sendo submetidas a vexames em fake news, em notícias falsas nas redes sociais, inclusive parlamentares e ministros do Supremo. Vamos esperar para ver o resultado dessa investigação. E vamos esperar que as duas sejam justas, a de Witzel e esta. Bom, direto ao assunto, em pé. Lu, vamos falar do frio agora? Vamos falar, está na hora agora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Então vamos aqui com a Fernanda Azevedo, que já está ao meu lado. Boa noite, Fernanda. Bem, não tem jeito, né? Mais uma vez, esse é o destaque, né? É verdade, Lu. Boa noite para você, para o Laerte, para quem está em casa. A gente vai falar do frio de novo, porque nós estamos na semana mais gelada do ano até agora.
E a previsão de geada se confirmou em várias cidades paulistas. Em Campos do Jordão, as temperaturas ficaram negativas nessa madrugada e a cidade amanheceu coberta por uma camada de gelo, tanto na vegetação quanto nos automóveis. É sempre um acontecimento, né? Campos do Jordão é uma cidade muito turística, ainda mais nesse frio. Mas hoje, representantes da Defesa Civil fizeram uma barreira sanitária na entrada da cidade para pedir para que turistas evitem a região. O que a gente vem dizer para vocês aqui? Fique em casa. Nesse período de quarentena é importante para que não haja disseminação do coronavírus, que todos façam a quarentena de forma correta. Só saia caso necessário. E fiquem em casa. De fundamental importância para a nossa família, para os nossos familiares, para todos aqueles que nos rodeiam. Fiquem em casa. O Defesa Civil de Campos do Jordão aí na operação da barreira sanitária. É isso aí, cada um fazendo a sua parte. Apoiadíssima, Fernanda. E amanhã, hein, tem mais frio e geada? Tem sim, Leste, tem frio, geada, nevoeiro, tudo que a gente tem direito no frio. Vamos começar com a previsão aqui para a capital. Amanhã, então, logo cedo, podemos ter névoa na cidade. Ainda faz bastante frio, viu? Mínima de 8 e máxima de 21 graus. A partir de sexta, o calor aumenta à tarde. Podemos ter máxima de 25 graus. Sábado também um pouco mais ameno, faz de 11 a 25 também. Sem previsão de chuva para os próximos dias. Estamos ainda sob uma forte massa de ar seco, faz sol, mas ainda com condições favoráveis de geada na Serra da Mantiqueira e também no sul do estado. Essa massa de ar seco predomina em todo o centro-sul do país. No mapa do Brasil, a gente tem essa faixa aqui em amarelo e também em laranja. São áreas sem uma gota sequer de chuva. E aí também tem aqui nessa parte do norte do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo, também no sul de Minas Gerais, essas áreas em cinza são marcas de geada. Norte e Nordeste seguem com previsão de pancadas que variam de intensidade. Eu vou destacar chuvas em Salvador que podem ser fortes e volumosas. E pode ser o dia mais frio na capital paranaense, previsão de 3 graus na madrugada lá em Curitiba. Eu fico por aqui. Boa noite, Luí Laerte. Obrigado, Fernanda. Até amanhã, então. Boa noite, Fê. E a seguir, o governo da França proíbe o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com a Covid-19. É logo depois do intervalo. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,25%, cotado a R$ 5,28 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta de 2,9% aos 87.946 pontos. O Brasil registrou hoje 1.086 novas mortes, chegando a quase 25.600 vítimas da Covid-19. Já o número de casos confirmados passa de 411 mil. E vamos ver agora como está a situação de pandemia em outros países. A Coreia do Sul, que iniciou o relaxamento das medidas de isolamento de forma escalonada, viu aumentar o número de casos de Covid-19 em 7 semanas, após um contágio dentro de um armazém na periferia de Seul, onde funciona uma empresa de comércio eletrônico. Foram 40 infectados, que poderiam espalhar a doença para outras dezenas de pessoas. O governo já acompanha o caso e diz que os padrões de higiene e o distanciamento são as melhores medidas para conter o surto. A União Europeia anunciou hoje a criação de um fundo de 750 bilhões de euros para ajudar economicamente os países do bloco. O valor equivale a 4 trilhões e 4 bilhões de reais. Boa parte desse dinheiro deverá ser usado como subsídio pelas regiões mais afetadas pela pandemia. O restante servirá para empréstimos com taxas de juros reduzidas. Na Argentina, 8 pessoas foram presas em flagrante, prestes a celebrar um casamento judeu-ortodoxo na capital Buenos Aires. O rabino, os padrinhos e o próprio casal de noivos foram detidos. Eles teriam burlado a quarentena obrigatória e não respeitado as regras de distanciamento social e uso de máscaras. Outros 2 casamentos, que reuniram cerca de 150 pessoas cada, também estão sendo investigados. E o governo da França proibiu nesta quarta o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
O medicamento polêmico e potencialmente prejudicial foi proibido após 2 entidades de saúde francesas declararem ser contra a utilização da droga. Mas o uso da hidroxicloroquina em testes clínicos continua autorizado no país europeu. A substância, usada há décadas e que originalmente é empregada em casos de malária, foi alvo de um estudo publicado na semana passada pela conceituada revista científica The Lancet. Nele, a hidroxicloroquina não favoreceu a recuperação dos infectados, além de aumentar o risco de morte por provocar arritmia cardíaca. A pesquisa foi feita com 96 mil pacientes ao redor do mundo. Hoje mesmo, o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, voltou a afirmar que o uso da hidroxicloroquina para tratar ou prevenir a infecção por Covid-19 não é recomendado. A OMS também suspendeu os testes que estava fazendo em vários países com a substância. E mais, a Itália e a Bélgica também suspenderam hoje o uso da hidroxicloroquina. Os países não vão usar o medicamento em pacientes com coronavírus. E veja a seguir, na entrevista do dia, o deputado Vitor Hugo, do PSL, ele fala com a Denise e ele é líder do governo na Câmara. Nosso intervalo é rapidinho, hein? Até já. Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual cenário político, as relações entre o Planalto e o Congresso e a atuação do governo federal frente à pandemia. Eu converso com o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite. Muito boa noite, Denise. Um prazer estar aqui conversando com você novamente. Bom, deputado, vamos falar do cenário político. Nós tivemos na semana passada a divulgação no vídeo da reunião ministerial e a partir daí muito questionamento em relação à posição do presidente Bolsonaro, de vários ministros, inclusive o Congresso querendo convocar alguns deles para dar explicações maiores, como Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Como é que o senhor vê essa relação agora entre Congresso e o Executivo, sendo que houve até um ensaio de pacificação na relação com os governadores na reunião anterior, no dia anterior à divulgação do vídeo? Bom, Denise, o vídeo era um vídeo que retratou uma reunião de do Ministério do presidente Bolsonaro, mas uma reunião privada. É uma reunião que não tinha intenção de ser em nenhum momento exposto, inclusive para não dificultar esse distensionamento que tem havido na relação do Executivo com os governadores, com os prefeitos, também com o parlamento, com o próprio judiciário, tanto que houve até uma preocupação externada pelo presidente e também pela AGU na sequência, de que só fosse divulgado a parte do vídeo que dissesse respeito exclusivamente ao inquérito. E na nossa visão, com todo respeito à decisão do ministro Celso de Mello, houve a divulgação de partes do vídeo que não diziam respeito a qualquer possibilidade de esclarecimento no inquérito em curso, que trata sobre a interferência alegada do presidente da República na Polícia Federal. Então, eu acho que já ficou muito claro isso, né? O governo federal, até o próprio presidente, em nota ontem, fez um gesto de aproximação com governadores, prefeitos, com outros poderes, e eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai caminhar para isso, até com o próprio esvaziamento do inquérito, né? A gente vê as manifestações dos ministros de Estado que foram ouvidos, do próprio depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que não trouxe nada efetivamente, todo mundo esperava que tivesse alguma grande revelação, não trouxe nada de novo. E o próprio vídeo também, que demonstrou que o presidente no privado aquilo que ele é no público. Então, eu acho que não vai ter nenhuma influência para as votações aqui na Câmara. Agora, deputado, houve depois a operação contra o governador do Rio de Janeiro, Witzel, e Witzel tem certeza que seria a prova de que o presidente interfere mesmo na Polícia Federal, porque toda a discussão, as denúncias do ex-ministro Moro partiram dessa ideia de que o presidente gostaria de interferir, mudar os cargos na Polícia Federal para ele ter mais acesso às informações e possivelmente mais interferência. E aí, na reunião ministerial, ele criticou muito o governador Witzel, além do governador de São Paulo, o prefeito de Manaus. E aí ocorre nesta semana essa operação contra o governador do Rio de Janeiro, que acusou o presidente. Então a gente vê que há uma dificuldade de pacificação e ficou uma suspeita
sobre a Polícia Federal, querendo ou não. Até os próprios delegados demonstram preocupação em relação a isso. O senhor acha que é uma questão de tempo passar ou a gente pode ter ainda desdobramentos dessa situação? Denise, é importante dizer que uma operação da Polícia Federal como essa, ela não é desdobrada somente a partir da ação da Polícia Federal. Nós temos o controle do Ministério Público Federal, temos o controle do próprio Judiciário. Uma ação que tem como alvo um governador de estado é controlada pelo STJ. E a gente não pode supor que haja um conluio, né? Primeiro que não existe a vontade nem do presidente da República de fazer isso. E tenho certeza que essas autoridades todas, vários delegados, agentes, escrivães da Polícia Federal, temos também aí membros do Ministério Público e magistrados do Superior Tribunal de Justiça, que houvesse um alinhamento político com o presidente para poder deflagrar uma operação quando fosse mais conveniente politicamente ao presidente da República. Então, primeiro, não há essa vontade do presidente. Segundo, ainda que houvesse de qualquer outra pessoa na República, não haveria possibilidade de fazer esse tipo de acerto. Eu confio, tenho plena confiança no trabalho da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, e não houve e não há qualquer intenção do presidente da República de interferir na Polícia Federal. Agora, se há indícios de cometimento de crime por parte do governador do Rio de Janeiro ou de qualquer outra autoridade da República, a Polícia Federal é obrigada a agir. O Ministério Público é obrigado também a controlar e o Judiciário é obrigado a seguir as leis, a Constituição e agir sobre o ilícito. Então, eu vejo com naturalidade e acho que isso não vai interferir no bom relacionamento do presidente com os governadores. Agora, deputado, nós tivemos um racha aí do seu partido, que seria o partido original do presidente Bolsonaro, e continuam os desdobramentos. Após a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, por exemplo, o senador Major Olímpio, ele criticou muito essa posição, disse que o presidente age para defender os filhos, ele critica abertamente os filhos do presidente, quer até se afastar da política mais à frente por causa dessa situação toda, e houve uma divisão do seu partido. E muitos integrantes que antes faziam parte da base do governo, hoje fazem parte da oposição ao governo, ao presidente Bolsonaro e aos filhos dele. Não tem aí uma certa complicação pelo envolvimento dos filhos do presidente, a proximidade que eles têm com a própria forma de o pai agir? Não, eu não vejo assim. Eu acho que o racha que houve no PSL teve outras motivações ligadas à cobrança que o presidente da República fez e alinhado conosco, com vários deputados bolsonaristas, que queriam e ainda queremos maior transparência nos gastos realizados pelo PSL. Esse é o ponto de fundo. E na sequência, nós, aqueles que têm mandato majoritário, como o presidente e o Flávio Bolsonaro, puderam já sair do PSL, né? E os deputados, nós estamos na Justiça Eleitoral, pleiteando essa saída através de uma janela, vamos dizer assim, judicial, né? Concedida pelo TSE, em virtude do próprio PSL ter se afastado das suas pautas. É verdade que alguns deputados e senadores, como o Major Olímpio, se afastaram e vêm com um discurso muito desconexo até com as ações que eles fizeram. Eles apoiaram e foram muito apoiados pelo presidente Bolsonaro durante a campanha. E ver eles fazendo manifestações como essa. Ontem mesmo eu respondi alguns questionamentos ligados a falas do delegado Valdir, lá no meu estado de Goiás, que fizeram críticas extremamente infundadas e sem qualquer base, e num discurso eleitoral, assim, até sugeri que ele fosse para a esquerda logo, porque na forma como ele critica o presidente da República, ele que falou que implodiria o presidente, né? Ele que disse que o presidente era vagabundo, falou isso entre paredes e depois repetiu na imprensa. Então, quando eu vejo a manifestação do Major Olímpio, manifestação também do delegado Valdir e de outras figuras aí que abandonaram, não só o presidente da República, mas abandonaram os próprios eleitores que acreditaram neles, acreditaram que eles apoiariam as pautas do governo, eu fico até, triste de ver que a política, às vezes, as vaidades e as ambições individuais acabam afastando de objetivos maiores. Agora, deputado, isso não teve relação, esse afastamento, com o procedimento do presidente na condução do próprio partido, a interferência no PSL, mudanças nas lideranças e, mais do que isso, recentemente o presidente se aproximou do Centrão.
né? Muitos deputados, muitos políticos veem aí a chance dele conseguir uma nova base de apoio no Congresso, mas tem todo aquele questionamento da posição do Centrão, de troca de cargos. Então, isso acabou reforçando esse discurso contrário, não? Olha, eu não vejo assim. Na verdade, o presidente não interferiu na questão das lideranças do PSL. Ocorre que o delegado Valdir, que era o líder do PSL, ele vinha repetida várias vezes orientando o contrário ao governo, fazendo manifestações contrárias às pautas que o governo defendia, como o projeto de lei de reestruturação da carreira militar e também da proteção social dos militares e outras pautas que o governo defendia, que ele diversas vezes até obstruía votações de medidas provisórias. Então ficou impraticável. E quando ele fez essa crítica, né, dizer que impedia o presidente e depois chamou o presidente de vagabundo, a gente não teve outra alternativa senão trabalhar para a mudança da liderança do PSL na Câmara. E depois, quando o presidente fez a cobrança por transparência, nós o acompanhamos, aí houve o racha. Então, eu não vejo nenhum tipo de incoerência. Essa aproximação que o presidente e que o governo está fazendo com diversos partidos, não só do centro, lógico, nunca da oposição, mas os demais partidos todos podem, serão bem-vindos numa base do governo, são aproximações que são necessárias para esse momento do Covid-19, em que nós precisamos de velocidade e precisamos garantir que os conteúdos sejam aprovados dentro das teses do governo. E também é preciso esclarecer que nenhuma pauta anticorrupção ou nenhuma pauta de corrupção será abandonada e nenhum mal feito será incentivado por parte do governo. Nós temos um decreto que trata sobre as nomeações e as indicações políticas por si só não são prejudiciais, não são erradas. Você vê, Denise, eu que apresentei para o presidente da República o ministro Tarcísio. Então, a indicação do Tarcísio, que é um excepcional ministro, fazendo um trabalho de excelência, fui eu que apresentei. O meu colega da consultoria legislativa da Câmara, passamos juntos no concurso, foi meu veterano na Academia Militar das Agulhas Negras, e eu apresentei. Então, dentro dos critérios, as indicações políticas não são nefastas, e eu vejo como uma necessidade para que a gente consiga avançar em pautas importantes para o país. Agora, deputado, com tudo que tem acontecido, o senhor como líder do governo na Câmara, como é que vê a pauta pós-pandemia? Porque agora está tudo muito centrado no combate à pandemia, auxílio emergencial, a ajuda aos estados, mas e depois, há condição de retomada, por exemplo, das discussões sobre reformas? Bom, nós temos que fazer isso, Denise. A pandemia, na verdade, aumentou a urgência e a necessidade de nós aprovarmos. Nós temos aí uma reforma administrativa, reforma tributária, temos a revisão do Pacto Federativo, a revisão dos fundos no Brasil, a PEC emergencial, o Plano Mansueto original. Então, nós temos muitas discussões para serem feitas aqui na Câmara e no Senado, e o governo vai continuar perseguindo esses objetivos, porque, além do mais, agora, nós já temos anunciado aí mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em medidas para salvar vidas e preservar os empregos no Brasil. Nós precisamos, na sequência, ter clareza da necessidade de retomar esse trilho da agenda liberal que nos trouxe até aqui. E eu tenho certeza que nós conseguiremos fazer a partir da superação da crise sanitária. Nós conversamos aqui com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL de Goiás e líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Gazeta. Uma boa noite. Uma boa noite, Denise, sempre à disposição. Uma boa noite a todos. Vocês. Lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e do Neumann e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E a gente fica por aqui. Para rever o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Ótima noite para você e até lá. Boa noite.